Olá! Olá! Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindo, bem-vindas e bem-vindes ao Sagrado das Coisas. Hoje a gente vai finalmente fazer uma conversa sobre DR. Se essa serra deixar a gente em paz. A gente tá querendo falar sobre DR já tem um tempo, porque a gente acha que o que DR é um mito, né? Uma coisa que virou um bullying. O pessoal começou a fazer bullying com as conversas de casal. Discutir relação virou sinônimo de perda de tempo, chatice, encheção de saco. Ai, que fica falando sobre a mesma coisa sempre, né? Ficou uma coisa meio chata. E desnecessário, foi sendo dispensado da relação dos relacionamentos, do relacionamento. E aí o que acontece? Quando você precisa conversar sobre alguma coisa com o seu parceiro, você fica o quê? Com aquele medo. Lá vem a DR. Tipo... Vamos discutir a relação. Dá um suador, eu preciso falar sobre aquilo, não sei o quê. Então... a gente... resolveu falar sobre isso, porque... quis trocar uma ideia sobre desmistificar um pouco essa onda da DR, de que a DR é ruim, de que a DR é desnecessária, de que a DR, ocupa um tempo desnecessário. Afinal de contas, se você não pode contar com o seu parceiro, sua parceira, para os seus assuntos pessoais, você vai dividir o que com ele, né? Aí pagar terapia, tudo bem. Não, mas tem que pagar a terapia mesmo, faz a terapia, mas aí você faz a terapia e você bota em prática o que você aprendeu na terapia, né? Porque é bom essa conversa, assim, além da terapia, né? Tipo, na vida mesmo, né? No tete-a-tete mesmo, então tá, mas pera. Na real, o que a gente quer trazer, assim, no nosso entendimento é a importância do diálogo, né? Então, o sagrado diálogo. Aqui na relação do casamento, na relação entre as pessoas da mesma família, pais, filhos, irmãos, né? A relação do diálogo no microcosmo e no macrocosmo. E a gente acha que o diálogo, a importância do diálogo desde o início aqui, né? Pai e filho, desde criança, né? Aquela educação que passa pelo diálogo e não pela... o exercício daquele autoritarismo do que pode, do que não pode. E a criança cresce sem saber o porquê pode e o porquê não pode. Então, a gente acredita mesmo na força do diálogo. Do Castelo Rá-Tim-Bum, né? Por quê? Não é resposta. Não é resposta. Era muito isso, assim, né? Porque acho que a gente veio mesmo de uma época onde o diálogo realmente ele existia menos, né? Eu acho que a nossa geração, né, da década de 80 e 90, foi a geração que foi criada com o diálogo sendo reestabelecido. Por quê? Porque a geração, pelo menos da minha mãe, tive esse papo com a minha mãe esses dias, né? Ela foi criada na época da ditadura. Em 64, né, minha mãe tinha 10 anos. Minha mãe e meu pai. Então, eles foram os pais, e a própria geração dos meus pais, meus avós e os nossos pais, foram criados com um clima do não poder falar. Não pode falar de certas coisas dentro de casa, não pode falar das coisas na rua, na praça pública, porque tudo corre-se um risco do diálogo. Então, aquilo que é e aquilo que não é. E essa informação, essa determinação vem de cima para baixo. E você não pode questionar. Então acho que a nossa geração... é autoritário mesmo. Eu nasci no final da ditadura. Então, assim... eu nasci em 85, tipo... Acabou a ditadura, eu nasci em 83. Então, assim, esse clima da transformação e a nossa geração, a gente criou com o compromisso de restaurar o diálogo, a potência do diálogo. Acho que isso é uma necessidade mesmo, assim, uma coisa que a gente precisa realmente fazer como geração, né? Eu acho que é um compromisso que a gente tem com a gente mesmo, com as nossas relações e com a sociedade, né? Então, assim, por que o diálogo, né? Por que a gente está escolhendo falar da importância mesmo das conversas, né? Se essa serra deixar a gente falar. Ela tá suave, Talvez ela estivesse aí e a gente não tivesse percebido, né? Será? A gente gravando, a gente, cara, tem uma serra. Aqui tem uma coisa muito importante sobre a conversa, né? O diálogo, que a gente estava comentando antes, que é a escuta. Pois é, diálogo, né? O diálogo a premissa não é um falar. Fala e o outro escuta. Se não tiver escuta... A premissa é escutar, é estabelecer mesmo a conexão.
né? É um ponto comum para não é nem assim o acordo, não é nem estabelecer um acordo, a escuta, realmente a escuta. Ela tá dentro do que quer dizer o conceito do diálogo, a palavra diálogo, a etimologia. Vamos lá, agora momento professor. Momento Henrique. Tá. Diálogo, né? Tem o dio, de dois, do duo, né? E o logos, duas ideias que se encontram. Então, se uma ideia vai expor e a outra ideia vai ficar ali acolhendo aquela exposição. Né? Então, dois cérebros, dois corpos, porque para o grego o que importava mais era o logos, né? Mas dois seres que estão ali trocando, dois ou mais, né? Então são duas forças. Aí pensar na palavra dialética também, que vem a tese, a antítese, né? Que são duas ideias, entre aspas, opostas, para que se nasça uma outra coisa, a síntese. Então a tese, a antítese e a síntese. Então o encontro sempre de duas ideias, de duas pessoas, de duas forças, duas potências, né, em potências equilibradas, vai nascer uma terceira coisa. Então se a gente tiver uma atitude autoritária, eu vou querer convencer a Juliana, impor alguma coisa a ela, ou o contrário, ela ficar me impondo. Então o exercício do diálogo, tem uma diretora que eu trabalhei, a Sibeli Forjas, que eu gosto muito lá em São Paulo, diretora de teatro, ela criou o Jorge, o filho dela, e ela tinha uma coisa do momento democrático, que era tipo, sei lá quantas vezes por semana, ela desde que o Jorge era pequenininho, ela fala, Henrique, tem um momento que a gente faz nosso momento da democracia dentro de casa. Que é justamente assim, bora lá, vamos falar do balanço do dia, o balanço da semana, que vai ter essa conversa, essa dialética, essa DR. Né? Então vem a tese e a antítese, e aí encontra uma síntese, uma terceira via. Né? Tem a força da Juliana, a potência da Juliana, a potência do Henrique, e a gente precisa encontrar a nossa potência. Né? Que é um encontro mesmo. Que é fruto da fala, mas é o fruto da escuta. Porque se não tiver essa escuta, como ele falou, não tem diálogo. Não tem diálogo, você fica tentando impor. E aí, esse exercício da escuta é uma premissa, porque você precisa saber que o seu parceiro, seu companheiro, embora vocês tenham muitas coisas em comum e vocês estejam compartilhando a mesma casa e estejam, enfim, já há tempos, sei lá, embora tudo isso, ele é uma outra pessoa, ele não sou eu, ele tem uma outra cabeça, uma outra história, coisas que ele, que ele traz da vida dele e coisas que ele pensa, que são diferentes de mim. Então, eu não posso, apesar de achar que eu tive uma ideia fenomenal e que eu acho que isso é a melhor coisa que a gente precisa fazer, eu não posso impor isso pra ele, porque isso pode ser uma coisa que não faça sentido para ele. E o limite da imposição para o convencimento é muito tênue, porque às vezes é legal, a gente convence o outro de uma coisa, uma ideia muito legal que a gente teve, uma vontade, a gente acaba convencendo, a gente convence de coisas, e aí também tá a arte do diálogo, de a gente saber abrir mão. Não, tá, tudo bem, vamos lá, vamos experimentar isso que você está trazendo. Então eu fui convencido, beleza, a minha escuta aqui acolheu essa sua potência, esse seu desejo, essa força sua que eu acolho. Diferente de me sentir na obrigação de fazer porque eu estou sofrendo uma imposição. Então às vezes é isso, eu abro mão um pouquinho para experimentar uma potência sua, um desejo seu, e a gente acaba encontrando uma outra coisa. A gente tem uma série de coisas assim na nossa história. E se não funcionou, conversa de novo para falar, foi, tentei. Isso não é a dialética, certo. né? A dialética da vida, tá sempre não nessa deu potência. certo, esse negócio, esse caminho não funcionou pra mim. Tá vendo como não deu certo? Eu preciso então, voltar, vamos experimentar. Porque... E isso acaba nascendo o quê? Uma nova DR. Aí volta DR. Aí então, se não tem... foi muito interessante a construção das conversas que a gente foi estabelecendo aqui neste casal, Juliana e Henrique. Porque tem coisas que são muito difíceis de falar no relacionamento, que são muito íntimas, que são coisas sobre desejos ou coisas que você não sabe exatamente o que são, que você ainda não sabe, e aí você tá sentindo alguma coisa, aquilo começa a incomodar, mas você ainda não sabe falar sobre aquilo, por exemplo. E só que o outro já tá sentindo que você tá sentindo alguma coisa, tem alguma coisa que tá estranha. E aí precisa conversar. Então o Henrique, ele puxava muito essa conversa comigo, assim, e eu ficava, às vezes, eu não sabia o que é que tava rolando, e ele puxava e a gente começava. E pra mim tem essa coisa que é bem terapêutica mesmo, assim, da terapia, de que enquanto você fala,
você se escuta, o lance da escuta, né? Você vai se escutando e isso vai fazendo mais sentido e você vai encontrando vias que no silêncio você não estava conseguindo. Então, assim, a coisa do silêncio eu acho que é muito importante, né? Cultivo do silêncio. Tem muitas meditações que partem dessa, né, experiência do silêncio. Mas, quando o silêncio ele é castrador, ou quando falar muito também passa a ser uma dinâmica da castração, porque às vezes a pessoa está falando muito e não está falando nada. Então essa coisa também, você fala com... Às vezes eu conheço pessoas que vivem, fala, e você fala, meu, essa pessoa, ela não tem um lugar de silêncio dela. Ela está se escondendo através da fala dela. Então, o lance de encontrar o silêncio de poder, a fala de poder, a voz de poder, né? Então, tudo isso é muito tênue. É um lugarzinho, né, que assim, por mais que a gente seja muito diferente, eu sou uma pessoa, a Juliana é outra, os maias falavam uma coisa muito interessante, porque eu sou um outro você e você é um outro eu. Então, nós somos potências, né? Como eu falei para a Ju, né, a ideia da mangueira, né? Qualquer árvore frutífera, um abacateiro, né? Na potência, são abacateiros. Aquele caroço da semente ali, da fruta que vai brotar na raiz, vai fazer uma árvore, ela carrega uma potência que é quase a mesma potência para todos os abacateiros e todas as mangueiras e todas as laranjeiras. Mas como cada laranjeira vai frutificar, vai oferecer para o mundo os seus frutos, vai depender de uma série de situações. O ser humano, no meu entendimento, é muito parecido. Então somos, em potência, muito equilibrados, somos a mesma coisa, né? Só que daí vem todas as desvantagens, que por isso que eu não acredito em meritocracia da vida social, esse papo é uma balela. Então essas coisas assim, elas precisam ser reequilibradas e muitas vezes, por exemplo, na cultura machista que a gente vive discutindo sobre isso, né, Ju? Existe já uma cultura do homem achar que pode calar a mulher. Então, naturalmente, a gente vê casais, hoje acho que em dia a gente está no momento de desconstruir tudo isso. Mas essa coisa, graças, né, do que, né, os nossos pelo menos antepassados aí, né? a história, pelo menos do Brasil, assim, mas, né, o mundo, né? Essa coisa da voz masculina calar a voz feminina, simplesmente porque é isso. Então, isso é uma falácia, né? Isso precisa ser reconstruído porque somos potências na mesma força, assim, precisamos encontrar esse lugar desse equilíbrio de forças, pelo menos no nosso âmbito interno, para a gente ir reeducando, restaurando, curando essas relações sociais todas e encontrar novos caminhos mesmo, né, de relacionamento. E aí o diálogo é essencial, né? Esse lugar assim do diálogo, da conversa, e romper o medo, a vergonha, a insegurança de se expressar do lugar pro do outro, silêncio de que se castra, apresentar. Né? Silêncio que fica, nossa, eu não posso falar. Eu não posso falar sobre isso, o que ele vai pensar, o que ela vai pensar, ou vai dar confusão, ou isso. Romper esses paradigmas e saber que o outro, ele é o seu cúmplice. Ele há de ser o seu cúmplice nessa relação de parcerias que você... E isso se constrói também, isso se cultiva. Essa cumplicidade se cultiva. Ela vai aumentando e você vai criando realmente intimidade, né, verdade, à medida que você se expressa, você solta. Isso é um empoderamento pessoal também, na medida que você consegue estabelecer essa cumplicidade com o seu parceiro, né? Então a gente já vai finalizar para não ficar muito longo esse vídeo e a gente pode voltar mais em outros momentos com este assunto. Digam aí o que vocês acharam, falem as suas impressões sobre essa história toda de DR. Se inscrevam no canal, compartilhem, que a gente está na construção do nosso canal e a gente está gostando muito desse papo, então, por gentileza, contribuam conosco, ofereçam aí um pouco desse bate-papo com a galera aí de vocês, da rede de Beijos! Beijos! Amor, você gostou total, assim, vamos lá, vamos acabar, gente, a hora de acabar! Porque senão a gente deixa muito grande.